Bem-vindos à Bahia, com esses coqueiros maravilhosos, e bem-vindos também a mais uma aula de introdução ao estudo da cidade. E como diria o Tiririca, enganei vocês, estou na Bahia não, tá em Goiânia. Olha só, nós estamos aqui de frente ao lendário Bosque dos Buritis, que tem uma função fundamental para se pensar Goiânia. A ideia de parque é muito importante dentro da estrutura da cidade moderna. Só que é o seguinte, antes de irmos no bosque, vamos conhecer essa estrutura aqui, que está de frente ao Bosque dos Buritis. O que é isso? Já repararam essa escultura? Olha aqui. Do lado tem a explicação. Ela é um monumento aos mortos e desaparecidos da luta contra a ditadura militar. Cada uma dessas aberturas aqui se refere a um desaparecido que, no caso, é homenageado nesta escultura em particular. Vou dar uma volta aqui para vocês verem toda a estrutura. Lembrando sempre que a cidade ela é, por definição, também o lugar da memória, né? Então essa coisa dos monumentos, e os monumentos sobretudo a tragédias, né, são fundamentais para se pensar nessa estrutura urbana. E como nós discutimos anteriormente em sala, é muito curioso, por exemplo, que algumas tragédias emblemáticas de Goiânia não têm o seu monumento. Fundamentalmente ali um monumento para o Césio, né? Aqui, novamente, dá pra ver que está pichado, né? Tem aquela discussão se pichação, assim como grafite, seria arte urbana ou não, né? Mas essa polêmica não vamos entrar no momento, não. Então vamos aqui atravessar a rua. E lembrem-se, crianças, sempre na faixa de pedestre. Isso se vocês conseguirem ver, né? Porque essa faixa de pedestre aqui está literalmente apagada. Aí, agora conseguimos ver. Chegando aqui no Bosque dos Buritis, a temperatura diminui, né, aproximando aqui do verde. Mais uma placa, como vocês podem ver, está bastante apagada. O parque está um pouco vazio, né? Aqui é uma indicação técnica do parque, uma foto aérea. Previsto no plano original de Goiânia, possui uma área aproximada de 124.800 metros quadrados, nos quais 72.067 compreende a área efetiva de bosque, devido à ação antrópica. A vegetação original foi em parte substituída por vegetação exótica, restando somente 10% da mata nativa. E aí segue, né? Algumas informações técnicas. Olha só, pensando em acessibilidade, né? Uma coisa muito importante. A ideia de parque dentro de um contexto da cidade moderna é fundamental pelo seguinte: não vamos nos esquecer que quando nós pensamos na noção de cidade planejada, nós estamos falando do século XIX. A coisa se estende ali pelo século XX, obviamente, né? Anos 30, no caso aqui de Goiânia, mas é uma noção do século XIX. Então o que acontecia? Você tinha uma estrutura preparada fundamentalmente para a produção. O que é fundamental nós pensarmos na cidade nesse momento é o seguinte: durante o período antigo e o período medieval, a cidade ela era uma estrutura que servia para receber os produtos do campo, e ali, né, se negociava, tal, se vendia na feira, aquela coisa toda. Na estrutura, a partir basicamente ali do Renascimento em diante, na Idade Medieval, né, tem um início disso, a cidade começa a produzir riquezas, mas é somente na cidade moderna que essa riqueza ela chega a ser o elemento justificador, muitas vezes, da economia de todo o país. Ou seja, aquela ideia de que a população, em maior parte, passa a ser urbana. E a cidade não apenas recebe riqueza, como ela também passa a produzi-la. Então o que acontecia? Você tinha que fazer com que o cidadão urbano, essa pessoa que produzia essa riqueza, tivesse também seu momento de lazer, né? Inclusive ligado até a toda uma questão de tradição. No caso do Ocidente, a ideia
né, do domingo, né, vindo de uma tradição judaica cristã de guardar o sábado, né, no caso o cristianismo se transformou em domingo, que no caso é o primeiro dia da semana, e não no caso judaico que o sábado seria o último, né? Você trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Tá? Então o parque tem essa perspectiva fundamental. Agora eu vou falar para vocês aqui uma curiosidade. O cartão postal oficial de Goiânia é esse daqui, ó. Eu vou parar para vocês verem. Vamos ver quem aqui reconhece. Olha só. O cartão postal oficial de Goiânia é esse. Como assim oficial? Há alguns anos foi feita uma eleição para decidir qual seria essa paisagem, né, quintessencial de Goiânia para representar a cidade. E a escolhida foi essa, foi o Bosque dos Buritis, no caso com a fonte ligada, a fonte está desligada, acho que tem um tempinho que ela não é ligada, e com esse monumento aqui representando a cidade. Que monumento é esse? Tem uma plaquinha aqui, ó, no chão. Seria um monumento dedicado à paz mundial. Olha só, vou ler para vocês. Este monumento contém em sua cintura terras provenientes dos 5 continentes, sendo sua estrutura de concreto projetada com abertura interna apropriada a receber amostras de terra de todos os países do mundo, simbolizando a busca pela união dos povos. Então, no caso aqui nós temos uma espécie de ampulheta que tem essa frase aqui representando, né, a Terra é um só país, os seres humanos, seus cidadãos, da Haula. A cintura é isso daqui, ó. Olha só, para vocês entenderem é o seguinte, quando essa escultura foi proposta, inclusive ela é também uma obra do Cyrano Franco, né, a ideia era que nessa cintura tivesse, na verdade tem, né, gavetas contendo várias amostras de terra. A ideia original era que sempre que houvesse uma visita oficial em Goiânia de um representante de um determinado país, ele trouxesse essa questão da terra, né, e ficasse guardada aqui. É claro que com o passar do tempo, né, o projeto foi se afrouxando, né, e esse interesse acabou diminuindo. Tem aqui de vários países, né? Inclusive ali na placa, ali no chão, fala quais são esses iniciais, mas o projeto não foi tão adiante assim. Então vamos seguindo aqui. Nós vamos passar depois ali pelo museu e depois ali por dentro do bosque. Mas retomando aqui, essa estrutura da ampulheta, ela foi construída, né, com essa ideia de todos os povos da Terra Unidos, tal, tendo Goiânia como esse ponto de encontro, assim, talvez um pouco também inspirado naquela profecia do Dom Bosco, né, dizendo que surgiria essa grande nação que representaria o mundo e seria o lugar de segurança no mundo quando acontecesse os apocalipses, né? Apocalipse zumbi, ou bola de fogo, enfim, vocês escolhem o fim do mundo que vocês quiserem, invasão alienígena e tudo mais. Essa ideia é relacionada com Goiânia e com Brasília, né? Então é bem provável que tenha alguma ligação com isso, tá? Mas como vocês viram ali, o projeto não foi muito adiante, tá? Olha só, essa aqui é a entrada do museu. O museu muito provavelmente está fechado por conta do fim do mundo, e de fato está fechado, dá para vocês verem ali, né? Mas olha só, aqui tem um caminhozinho que a gente sempre percorre quando vem, né? É o ir e vir, então vamos percorrer aqui, ó. Olha lá. Museu de Arte de Goiânia. Como vocês veem, a visitação está suspensa, tem essa série de esculturas aqui. Lembrando também que Goiânia foi construída e foi pensada como essa cidade da cultura, né? Então, o museu estar aqui no bosque, né, que tem esse caráter de diversão,
para as pessoas que moravam nessa cidade moderna é fundamental, né? Porque ao mesmo tempo que você tinha essa questão da diversão, você tinha também a questão, né, da cultura, que fazia parte do projeto original do Pereira do Vico. Porque não vamos esquecer uma coisa: quando essa concepção de cidade foi pensada, era um momento em que as mídias elas não eram tão... Olha só, o Orquidário tem várias iniciativas muito legais aqui. Tem oficinas também de arte, já vamos passar por algumas delas. Mas voltando aqui, não havia muito claramente essa uma série de administração, uma série de postos de diversão para esse operariado. Então o que eles faziam? Eles vinham para o parque. Não é por acaso que vocês podem ver que boa parte, agora sim estamos entrando no bosque de verdade, né? Vamos passar por dentro. Não é por acaso que boa parte da literatura do século XIX mostra parques, né? Um exemplo clássico que todo mundo conhece, acho que vai ser bom para deixar isso claro, para exemplificar, é a Alice do País das Maravilhas. Vocês se lembram da historinha, como que começa? A Alice está ali com a menina mais velha, um pouquinho, né? A irmã mais velha, ou a babá, alguma coisa assim. E é dali que ela começa a aventura, né? Então ela vê passar o coelho, tal, né? E ao final, claro, se descobre que é tudo um sonho, porque nós estamos aqui agora no mundo moderno, né? Essas coisas de fantasia são basicamente voos de imaginação. Mas não é por acaso que justamente nesse momento foi quando começou a surgir, né, um novo misticismo. Por exemplo, o Sir Arthur Conan Doyle, sim, ele mesmo, o criador do Sherlock Holmes, ele era um místico clássico, né, muito famoso, né, por sua procura por fadas, por duendes, criaturas mágicas, tal, né? E ele era um sujeito, né, pelo menos nos seus livros, seus personagens, tal, um cara da ciência. Mas por que essa reaproximação com o místico, com o mágico? Basicamente em função da ideia de que a modernidade, e isso já pensando ali no século XIX, afastou o ser humano do misticismo. Não é por acaso que, por exemplo, tem aquela famosa ideia de que o Newton teria deixado o universo feio, né? Quando ele descobriu a gravitação e deixou o universo feio. Por quê? Porque ele aproximou o universo dessa questão técnica, né? Ou seja, tudo é explicável por forças que podem ser colocadas em equações matemáticas. Aqui um lago interno. Então justamente para poder fugir disso, para justamente uma árvore cortada aqui, justamente para poder fugir disso, para poder ter uma reaproximação com o mágico, é que também se começou a ter muitas narrativas sobre esse processo místico advindo desses bosques que estavam dentro da cidade. E não só, na própria tradição, por exemplo, o Sir Walter Scott foi responsável por popularizar a lenda do Robin Hood. Você se lembra que Robin Hood tem aquela ideia da floresta de Sherwood, né? E quando ele escreveu o livro, o Robin Hood era basicamente uma lenda medieval e tudo mais, né? Mas quando ele colocou a história pela primeira vez na narrativa do Ivan Oé, o que ele fez? Deixa eu passar aqui para não filmar o pessoal. O que ele fez? Ele criou um pouco aquela noção da floresta mágica, né? Que tinha muito a ver com o imaginário, né, popularizado naquele momento, tá? Para o leitor, no caso dessas novelas de cavalaria do século XIX. E é claro que isso só foi possível porque era o que as pessoas esperavam, né? E a mesma coisa posteriormente, ali no próprio Senhor dos Anéis também, nessas livros de fantasia que surgiram depois, né? É um pouco dessa ideia de que a cidade, ela por ser dura, né? Então ela tem que ter no seu coração essa parte mais verde, essa parte do retorno à natureza. Não é por acaso que o nosso mito fundador é
um mito referente a um jardim, né? A ideia do Jardim do Éden. Então você pensa nessa estrutura urbana que começou a surgir no século XIX, muito maior do que as existentes anteriormente, como nós vimos inclusive em algumas aulas, a preocupação com os jardins e tudo mais, né? Os pombos me lembram Mamonas Assassinas, né? As pombas cantam. Continuem vocês. Então você tinha esses elementos, né? De uma maneira muito própria. Aqui nós temos inclusive a nossa Casa do Povo, né? Assembleia, que fica aqui do lado. Outro lago interno. Estamos saindo, fazendo essa primeiro tour aqui pelo lago. Ali inclusive nós vamos ver uma outra estrutura que é uma preocupação muito corrente do mundo urbano contemporâneo, que é a ideia da questão do físico, né? Então nós vamos ter ali uma galeria aberta, tal, porque antes a ideia do parque tinha a ver com a questão espiritual, né? A diversão, tal, no meio de uma cidade que tinha que produzir. Agora mudou um pouco, né? Então tem também esse elemento, tal, mas ele acaba se enfraquecendo, porque em grande parte a coisa do parque hoje em dia, aqui o Patolino fazendo uma visita, a coisa do parque tem muito a ver agora com a coisa de também cuidar do corpo, do físico, tal, para caminhadas, exercícios, né, esse tipo de coisa. Aqui dá para ver bem isso, olha aqui, a academia ao ar livre. Então nós temos aqui essa preocupação muito bem estabelecida. Escorregador, tal, a casinha. E ali nós temos a saída do parque, em que nós vamos encontrar o cenário de um dos mais importantes símbolos da cultura goiana de todos os tempos, uma das grandes contribuições da cultura goiana de todos os tempos para o imaginário popular, que é o meme Senhora, 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 senhora.